Olá, amigos. Voltamos então com a resolução dos exercícios que nós combinamos, tá? Então vamos lá. Continuando. Exercício 18. Conforme a NR35, itens 35.4.7, as atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante a PT. A sigla em questão refere-se a pré-autorização ao trabalho, planejamento do trabalho, procedimento de trabalho, permissão de trabalho. Tempo. Pô, meus amigos, claro, falamos muito sobre isso. Letra D, por favor, permissão de trabalho, tá? Isso foi falado. A portaria CIT 313 aprovou a norma regulamentadora 35, que dispõe sobre, letra A, condição e meio ambiente de trabalho na indústria de construção e reparação naval. Foi aprovado em 8 de maio de 2012. E entrega em vigor imediatamente após sua publicação. Segurança e saúde nos trabalhos e espaços confinados. Foi aprovada em 22 de 12 de 2006. Segurança e saúde no trabalho portuário. Foi aprovada em 17 de dezembro de 97. Trabalho em altura estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura. Foi aprovada em 27 de março de 2012 e entra em vigor 6 meses após sua publicação. Plataforma de instalações de apoio foi aprovada em 20 de janeiro de 2011. Amigos, tempo. Amigo, se está falando sobre a NR35, logicamente que é a letra D. Trabalho em altura estabelece requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura. Foi aprovada em 27 de março de 2012 e entra em vigor 6 meses após sua publicação. Falou? 35, tudo que vai para 35 à altura. A norma 35 determina as medidas de segurança em trabalhos em altura. Em relação às obrigações dos empregadores impostas pela NR35, é incorreto afirmar que está errado. Os empregadores devem assegurar a realização de análise de risco, quando aplicável, a elaboração da permissão de trabalho e a supervisão dos serviços em função da análise de riscos. O empregador deve assegurar que as atividades de trabalho em altura somente se iniciem após a adoção das medidas preventivas da NR35 e garantir a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. O empregador deve desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras em altura. O empregador é obrigado a dispor de uma empresa de consultoria para acompanhar o desenvolvimento das medidas de segurança, NR35, desenvolvidas por seus trabalhadores e técnicos, com o intuito de tornar isento de pressões internas e procedimento de cumprimento dessa norma, conforme determina a NR35. O empregador deve se responsabilizar pelo arquivamento e organização de documentos previstos em NR35. Tempo. Meus amigos, a que está incorreta aqui é a letra C. O empregador deve desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras. O empregador, que tem que realizar atividade operacional, é o trabalhador e o chefe de equipe, o supervisor. O empregador não, ele não tem nada a ver com isso, tá? Os outros itens estão corretos. A A, B, D e E estão corretos. A C está errada. Não está em conformidade, ok? A NR35 determina a necessidade de elaboração de análise de riscos. Em conformidade com a NR35, em relação à análise de riscos para trabalhos em altura, é correto afirmar que, tá? Elimina a necessidade de emissão da permissão para trabalho. Deve focar exclusivamente o levantamento dos riscos diretamente relacionados a trabalho em altura e separado. Deve-se realizar uma avaliação de risco específica para outros riscos adicionais, fazendo-se necessária a emissão de 2 permissões de trabalho, ou seja, uma para os riscos em altura e outra para a atividade associada ao risco em altura. Deve ser dinâmica e ser constantemente reavaliada durante a execução dos serviços, sendo permitida apenas uma alteração de condições de risco, sem interrupção de serviços. O trabalho em altura de qualquer natureza deve ser precedido de uma APR. Tá? A seguir, devem ser emitidas as permissões de trabalho, PT, separadamente. A primeira deve conter medidas de controle em relação a riscos associados diretamente à exposição à altura.
E a segunda, medida de proteção e risco adicionais é queda em altura. Para trabalhos rotineiros em altura, a análise de risco pode estar contemplada no seu respectivo procedimento operacional. Meus amigos, qual dessas alternativas está correta? Vou dar um tempo aí, porque essa é um pouco complexa, falou? Meus amigos, a alternativa correta é a letra C. Deve ser dinâmica e ser constantemente reavaliada durante a execução dos serviços, sendo permitida apenas uma alteração nas condições de risco, sem interrupção dos serviços. Então, quer dizer, tá? Só pode se interromper uma alteração, o resto tem que ser interrompido. Então, a letra C está correta. Agora, fazer a PR, que o C é a R, letra D está errada, tá? A altura, a análise de risco pode estar contemplada em seu respectivo procedimento operacional. Para trabalhos rotineiros em altura. Só para trabalhos rotineiros em altura? Não. A análise de risco sempre. Letra E está errada. B. Deve focar exclusivamente no levantamento dos riscos diretamente relacionados a trabalhos em altura. Em separado, deve-se realizar a avaliação de risco específica para o... Nunca. A avaliação de risco ela é global, ela é inteiriça. Pelo amor de Deus. Elimina a necessidade de emissão da permissão. Não precisa emitir a PT nunca. Nunca faça isso. Pelo amor de Deus, não tem conformidade. Então a única alternativa que se encaixa aqui correta é a letra C. A NR35, trabalho à altura, determina medidas relativas ao planejamento dos serviços em altura. O profissional responsável pelo planejamento e execução de trabalhos em altura deve atender às condições de capacitação e autorização. Identifique a afirmação correta sobre o conceito de profissional capacitado autorizado, conforme a determinação da NR35. Aqui que ele quer em relação ao funcionário capacitado autorizado. De acordo com a NR35, é correto afirmar que é considerado trabalhador autorizado aquele que é capacitado, possui treinamento, em trabalho em altura e que possui avaliação de seu atestado de saúde. É considerado apto para a execução das tarefas. Letra B. É considerado trabalhador autorizado aquele que é capacitado, possui treinamento, em trabalho em altura e que possui avaliação de seu atestado de saúde como apto para a execução das tarefas e possui anuência formal da empresa. É considerado trabalhador capacitado aquele que possui qualificação e treinamento necessário à realização das atividades previstas nos procedimentos operacionais. E trabalhador autorizado é aquele que possui autorização da empresa. É considerado trabalhador capacitado aquele que possui qualificação e treinamento necessário à realização das atividades previstas nos procedimentos operacionais, ou possui experiência comprovada em carteira de trabalho, pelo menos 6 meses na função. É considerado trabalhador capacitado aquele que possui qualificação e treinamento necessário à realização das atividades previstas nos procedimentos operacionais, aplicada para profissionais habilitados, e o trabalhador autorizado é aquele que possui autorização da empresa. Meus amigos, a questão aqui é muito importante. Tempo. Meus amigos, correto aqui afirmar sobre o trabalhador é a letra B. É considerado trabalhador autorizado aquele que possui, aquele que é capacitado, trabalha em altura e que possui avaliação do seu atestado de saúde apto, tá? As tarefas. E possui anuência formal da empresa. Ele possui anuência, quer dizer, ele possui autorização da empresa, ele é capacitado e tem exame de saúde. A letra A está errada pelo seguinte fato. Ele não possui a autorização da empresa. A C, então, incorretíssima. 6 meses de função, carteira de trabalho, letra D, por favor. A letra E, então, essa piorou. Então, a letra correta é a letra B, tá? Assinale qual das afirmativas abaixo é verdadeira. Os cinturões de seguranças ou simplesmente cintos de seguranças, tipo paraquedista, utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso. Letra A. Não tem finalidade de proteger uma determinada parte do corpo específico. Protege especificamente a cabeça do indivíduo. Tem finalidade de proteção específica dos membros do indivíduo. Tem finalidade específica de proteção do tronco e cabeça do indivíduo. Tempo. Meus amigos, a questão 23 aqui, tá? A correta é a letra A. Não tem finalidade de proteger determinada... Não tem.
tá? Pelo seguinte fato, o cinturão ele não protege uma parte do corpo específica, como capacete, óculos, bota, tá? A proteção dele é evitar a queda, assegurar o trabalhador para evitar a queda, tá? Atrelado ao talabarte, ao guincho, enfim, ao tripé, tudo, tá? Que é o conjunto, né? Então quer dizer, é a letra A, tá? O telhado do prédio que abriga o Tribunal Regional do Trabalho apresenta goteiras, sendo necessária uma manutenção adequada. O engenheiro de segurança decide participar com a análise de risco das tarefas, visto que a segurança é ponto de honra e todo acidente deve ser evitado. As boas práticas em nome de segurança determinam que o trabalho em telhado com chuva e vento pode ser tolerado, desde que haja um cabo-guia prendendo o cinto de segurança, podendo concentrar cargas no mesmo ponto. Instalação do cabo-guia para a ancoragem do cinto de segurança tipo paraquedista pode ser executada no próprio andaime de acesso à obra, com suporte de aço inox e equivalente. O trabalho em telhado, onde existem fornos ou outros equipamentos, pode ser executado sem o prévio desligamento dos equipamentos. Os pontos próximos à saída dos exaustores devem funcionar como ancoragem. É obrigatório o uso do cinto de segurança tipo paraquedista, ligado a trava-quedas, em cabo-guia independente. A sinalização dos níveis dos pisos inferiores somente se justifica se houver a movimentação de cargas suspensas. Meus amigos, tempo. Bom, aqui é o seguinte, meus amigos, a alternativa correta em relação a isso é a letra D. É obrigatório o uso do cinto de segurança tipo paraquedista, ligado ao trava-quedas e o cabo-guia independente. É a única que está correta. Isso aqui é procedimento praxe desse kit aí. Tá? Agora, a sinalização dos níveis de piso inferiores somente se justificar houver movimentação de carga suspensa, nem pensar. Sinalização sempre, tá? Isolamento sempre. Tá? A instalação do cabo-guia, ancoragem, cinto de segurança tipo paraquedista. Existir a obra? Não, nunca, jamais. Letra B, então piorou. O trabalho em telhado com chuva e vento pode ser tolerado? Não, nunca. Então, meus amigos, a única letra correta aqui é a letra D. É obrigatório. A letra C, então, trabalho em telhado que existem fornos e equipamentos em funcionamento. Sem prévio desligamento. Isso aqui é um absurdo. Então, a letra D está correta. A NR35 determina as medidas de segurança em trabalho em altura. Parte dessas determinações se destinam diretamente aos trabalhadores. Em relação às obrigações dos trabalhadores impostas pela NR35, é correto afirmar que os trabalhadores devem cumprir as disposições legais e regulamentadoras sobre o trabalho à altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador, e colaborar com o empregador para implementar as demais medidas da NR35. Os trabalhadores devem interromper suas atividades e exercer o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves, iminentes para a sua segurança e saúde, comunicando sempre que possível o fato ao seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Tá? C. Os trabalhadores devem zelar pela sua segurança e saúde em outras pessoas que possam ser afetadas por única e exclusivamente ações no trabalho. Letra D. Os trabalhadores devem adotar suas medidas necessárias para o acompanhamento das ações de proteção estabelecidas em R35. Os trabalhadores devem comprovar habilidades de resgate antes de sua contratação pela empresa. Tempo. Meus amigos, tá? Leia o enunciado. Determina as medidas de segurança em trabalho à altura. Para dessas situações destinam-se diretamente a trabalhadores, em relação às obrigações dos trabalhadores, NR35. O que está relacionado à obrigação dos trabalhadores é a letra A. Os trabalhadores devem cumprir as disposições legais e regulamentadores, tá, sobre o trabalho à altura, inclusive procedimentos pedidos pelo empregador. Colaborar com o empregador para implementar as demais medidas sobre a NR35. Pronto. Agora, os trabalhadores devem interromper suas atividades e exercer o direito de recusa sempre que constatarem eventos graves, iminentes, segurança e saúde, comunicando. Sim, mas isso não está direcionado, tá, à obrigação do trabalhador. Tá? O direito de recusa, tá, pode ser feita pelo chefe de equipe ou qualquer outra pessoa. Tá? Letra C. Os trabalhadores devem zelar pela segurança
saúde de outras pessoas que possam ser afetadas por única e exclusivamente suas ações. Não. Não por únicas suas ações, mas sim está por todo o contexto do trabalho. D. Os trabalhadores devem adotar medidas necessárias para o cumprimento das ações de proteção estabelecidas em R35. Tá, mas e aí? Tá? Medidas para o acompanhamento das ações. Não. Deve fazer o procedimento de medidas de segurança, de prevenção mesmo. Os trabalhadores devem comprovar habilidade de resgate. Tem que ter uma equipe de resgate já pronta, de ajuda, né, de socorro. Tá? Então a alternativa que se encaixa é a letra A. Tá? Ela está mais a ver com o título. Destina-se diretamente aos trabalhadores. Tá? Tem que ler o enunciado. O restante não está tão vinculado. Então, letra correta, letra A. Bom, meus amigos, tá? Mais à frente vamos agora verificar alguns vídeos, tá? Sobre trabalho em altura. Vou passar uns vídeos para vocês, tá? Vamos analisar aí uns vídeos, tá? A gente vai continuar seguindo. Então, meus amigos, vamos assistir então o nosso primeiro vídeo, tá? E o que for necessário eu já vou comentando, tá bom? In association with the Abu Dhabi Environment, Health and Safety Management System Initiative and the Ministry of Labour, presents the Height Aware Programme, a programme to create awareness of the dangers of working at heights and falling objects and how to prevent them. These are the two leading causes. Esse vídeo fala sobre cuidados em ter em altura, sobre queda de funcionários, sobre objetos que se deixam cair e quem passa embaixo, aqueles que estão indiretamente ligados, né, ao trabalho. Tá? Of death on work sites in Abu Dhabi and can be prevented. Working at heights and the danger of falls and falling objects can be prevented. Fala sobre como se proteger em trabalho em alturas para evitar acidentes e mortes, tá? Fala também sobre queda de objetos, tá? Em pessoas. Fala sobre o uso de equipamentos de prevenção e ferramentas adequadas ao trabalho em altura, tá certo? Present at any worksite in any place, including oil and gas platforms, construction sites, window cleaning operations, painting operations, serviços de limpeza, de pintura, de reforma, restauração que envolva alturas. Agriculture. Até mesmo, enfim, subir uma árvore para pegar alimentos em altura. And even household settings, so the risk Guardar should be objetos, recognized and controlled wherever working at heights occurs to prevent injuries or death. Working at heights is working in any place where, if precautions are not taken, a person could fall and injure themselves. This can happen above ground level, at or below ground level, or at a very... Todo trabalho à altura fala sobre construção de andaime, cercado corretamente, né? Isso tudo para proteção do trabalhador, olha lá, demonstrando claramente o que é correto. Low height. Remember, you don't Olha have lá, esses improvisos, né? to fall from São a great errados. height to be hurt. E não precisa estar acima de 2 metros para provocar acidente não, hein? So always be aware. We want you to work safely and take the necessary care and precautions, because working at heights can be very dangerous. So follow these golden rules to stay safe. Always have edge protection in place to stop objects from falling on people below. Always have barricades in place. Barricas, né? Usadas para proteger, redes para não ficar caindo objeto em cima das pessoas que passam embaixo, tudo isso. To stop people and objects from falling over the edge. Always be trained and aware of dangers when working. Fora o cinto, né? O cinto de segurança, o trava-quedas, o capacete, enfim.
tudo que é necessário. At height. Always keep work areas tidy to prevent falls and objects falling on others. Use personal protective equipment such as hard hats, safety Capacete, cinto de segurança and other safety equipment. E outros equipamentos que iremos estudar mais à frente, tá? Como botas, luvas, óculos, enfim. These should be in good condition. Ensure your safety harness is hooked up to a secure anchor. Sempre tá a corda, né, o trava-quedas junto com o cinto, anexado, fixado em um ponto de apoio fixo, tá? Em caso de uma inesperada queda. Point. Remember to hook up as high as possible. The higher the anchor point, the shorter the fall. Always secure ladders correctly and make sure they are in good condition and on stable ground. Posição da escada Keep segura. tools from falling by securing and tying them to your wrist or belt Ferramentas when sempre working amarradas, on correto. high platforms or scaffolds. Make sure edge protection is in place, like screens and netting, guardrails, and toe boards. This will prevent objects or people from falling over the side and prevent injuries. O vídeo mostra claramente o que é certo e o que é Barricade errado. off dangerous areas like excavations, openings such as Olha o open perigo dali drains também, and altura em shafts, espaço confinado, olha lá. or the Sem ground sinalização below e isolamento, scaffolding or platforms, sem rede de so that proteção. people can't fall into them or be hit by falling objects. Olha lá, isolado e sinalizado. Untrained workers make mistakes and make incidents more likely to happen. Ask your supervisor if you are unsure of the safety precautions you should take or what the hazards are. Make sure you are trained and authorized to work in the area and with the equipment. A trained O que deve ser observado que, além das ferramentas e o uso correto dela, capacitação, treinamento, tá? O EPI, tá? Os acessórios todos aplicados no funcionário, né, no trabalhador, é indispensável. Tá? Fora a rede de proteção para evitar quedas, tudo isso. É um conjunto, né, de procedimentos que minimizam o acidente por inteiro. worker is a safe worker, as he will know Treinamento. what to do to protect himself in any situation. Untidy work areas could lead to slips, trips, and falls, which are especially dangerous at Deixar height. Always pack material, materials ferramentas away neatly espalhadas and no keep local de work trabalho, areas tudo clean and organizado, walkways clear. bem armazenado. A Wear organização faz protective parte da clothing segurança. and equipment which is in good condition. These include a safety harness when necessary, a hard hat, an overall and high visibility safety vest, safety goggles if required, or when using power tools. Hearing protection if you are working in a Aparelho auditivo de noisy proteção area. auricular. Safety gloves to prevent hand injuries, Luva de segurança. and safety boots to Botas. protect your feet and toes. All these could save your life. Bom, meus amigos, vamos prosseguir aqui com mais um vídeo. Tudo que não devemos fazer, tá? O que nunca vai acontecer, né? O improvável, olha lá. Ó.
falta de sinalização, né? Isolamento. Olha o improviso, o preço do improviso. Cadê que ele estava fixado em algum lugar? Cinto, trava-quedas. Tudo que não podemos fazer, olha lá. Meus amigos, então é o seguinte, trabalho em altura não adianta, tá? Tem que usar o cinto, tem que usar o trava-quedas, caso necessário usar o talabarte, tá? O tripé, isso não adianta, a gente querer realmente se enganar, é acidente na certa. Meus amigos, esse aqui é um fato real que aconteceu no shopping, tá? Dá uma olhada aqui nesse vídeo. Vê se isso aqui está correto. Bom, meus amigos, aqui é o seguinte. Podemos ver então que o funcionário, quando ele estava realizando serviço, olha aqui, essa escada. O que está faltando aqui para isso tudo estar correto, de conformidade? Sinalização e isolamento. Não tem. Um ponto de fixação um trava-quedas, um cinto de segurança, não tem. Porque se ele caísse, algo poderia amortecer e segurar a queda. Não houve, tá? Foi uma série de erros. O funcionário, pelo visto, capacete não tem. Não tem capacete. Então, quer dizer, tudo errado. Tudo errado, procedimento errado. Quer dizer, foi um óbito desnecessário aqui. Uma coisa tão simples, né? Tão simples de se fazer, infelizmente, acabou. Um óbito de uma forma estúpida. Queda de objetos. Workers can easily fall and be fatally injured if they're not wearing adequate personal protective equipment. If workers are not trained in using their safety harness and lifeline, there is also a risk of injury or death. If equipment is not maintained, there is a risk of it being defective and breaking, olha a situação dessa escada. which can lead to a fall. Tem funcionário que pede o acidente. Olha lá, tudo errado. Cadê um ponto de apoio, fixação? Cadê o EPI? Cadê o capacete? Cadê o cinto? Cadê o guincho? Enfim, tem nada, né? Não tem nada aqui. É Deus e a coragem. Sinalização, isolamento, nem pensar, né? Não tem. If scaffolding is not inspected before use, there is a risk of it being defective and collapsing. Using an unstable working platform also increases the risk of falling. Items such as tools, equipment or materials falling from heights onto people are just as dangerous as falls. A number of factors can lead to incidents and injuries from falling objects. If work surfaces are cluttered and material is not secured, there is a risk of it being blown off by the wind or kicked off walkway edge. Objetos espalhados no local de trabalho, nada organizado, armazenado corretamente, né? Não existe a cerca para deter a queda de objetos, enfim. When an exclusion zone is not established under a work area to prevent a person from walking into the unsafe zone,
and there is no edge Não tem protection, isolamento, such as não tem toe sinalização, or kicker plates. o balde ali está There is a solto, não tem nada real que risk segure, of né? injury by Enfim. falling objects, especially when workers are not wearing hard hats in high-risk areas. External factors. Some of the most important external factors when working at heights are wind, which can blow off materials and even workers. Heat stress, dehydration, dizziness, and even fainting, which can be the cause Altura of também, falls, né? O as well as building movement vento, and olha lá, dust and blowing condições sound. totalmente seguras. Working at height. Studies show that approximately 60% of all deaths from falls occur from heights less than 5 meters. Working at heights has been performed for centuries. In the 1920s, it was seen as an inherent risk. Falls were viewed as unfortunate. Esse vídeo vai comentar todos os tipos de trabalho em altura feito em qualquer área. Construção civil, reparo de telhas, espaço confinado, parte elétrica em postes, enfim. Qualquer atmosfera, qualquer natureza que se encontra o trabalho em altura, tá? Today, it is unacceptable to work at heights without being protected. Studies on falls show that 60% of all 60% dos acidentes fatalities fatais. occur from heights of less than 5 meters. At heights under 4 Acima de 5 meters, metros, né? São people have fatais. less time to react. As a general guide, the position you are in at the time you fall will be the position you land in. That is, a forward position can result in landing on your head. Fall from height. Influences on injury. Height. 1 meter versus 10 meters. Position. Head versus feet. Posição em conta Impact. muito. Concrete. Impacto. Sand. Concreto e na areia, é diferente. Types of fall prevention. Elevated Tipos de work queda platforms. e Scaffolds prevenção. fitted with handrails. Elevador de plataforma, Fabricated work platforms fitted with handrails. Ladders, portable Escadas. and fixed. Man cages. Scaffolds. cabine, What is fall protection? It's a device or combination of devices used to arrest Segurança. a person during a fall. corda de segurança, trava, Devices or equipment that can stop a fall in progress. não basta só usar escada, Types tá of fall vendo? protection. Tem que estar fixado, preso. Fall arrest Para sua system própria segurança. less than 4 meters. Safety harness, lanyard. Anchor point. Acima de 4 metros. Fall arrest system more than 4 meters. Menos de 4 metros agora. Safety harness, Cinto de segurança. lanyard with shock absorber. Trava-quedas, né? Retractable reel. Anchor point. Safety net. Ponto fixo, né? Devido à The queda. use of a physical A barrier or sinalização, né? E barriers o isolamento which prevent não tem. people from falling. Prevents a person from being exposed to an open edge, hence prevents them from falling. Cercamento, né? Bom, meus amigos, é isso aí. Então, vimos alguns vídeos, né? Como podemos minimizar e evitar os acidentes em trabalho em altura, tá? A gente vai se ver numa próxima aula. Vamos prosseguir com nossos estudos. Para vocês aí, boa aula, um abraço, até a próxima.